Olá, eu vou gravar esse vídeo para resolver por simulação de Monte Carlo um problema famoso, bem conhecido dos telefones. Então eu vou conversar com vocês aqui o problema dos telefones e vou resolver por simulação de Monte Carlo. Então o problema é o seguinte: foram recebidos 15 telefones em uma assistência técnica autorizada. 5 deles são do tipo A, 5 do tipo B e 5 do tipo C. Suponha que esses telefones sejam numerados aleatoriamente de 1 a 15, para definir a ordem em que serão consertados. Calcule a probabilidade de que, após consertar 10 telefones, ainda existam 2 tipos com conserto pendente. Então, é um problema aí que pode ser resolvido por permutação com repetição, Então, por exemplo, aqui vamos colocar os 15 telefones. Então, basicamente, nós temos um pedaço que são os 10, Vamos colocar esse pedaço de amarelo. E os 5 finais, vamos colocar de verde. Então, basicamente, eu olho aqui para a parte verde. O que eu quero aqui? Eu quero alguma situação dessa aqui, ó. Ou que tenha 1A, 4B, 2A, 3B, 3A, 2B, 4A, 1B. Na parte verde aqui, ó. Obviamente, não precisava ser A e B, poderia ser A e C e B e C. Mas vamos fazer esse primeiro, E aí você entende a solução depois. Se você pensar como um todo, querendo bagunçar tudo isso aqui, você na verdade tem 15 fatorial dividido por 5 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial, porque os tipos A, B e C são repetidos. Já aqui, ó, se você fixa isso, então você está dizendo o seguinte: 1A e 4B do lado verde. Ó. 1A e 4B do lado verde. Então aqui do outro lado, necessariamente, teria que ser 5C, 4A e finalmente 1B. Então, basicamente, você vem aqui e calcula primeiro o fatorial do amarelo. Veja que o totalzão, a bagunça completa aqui entre verde e amarelo foi calculada aqui, ó. Que não é nada mais que eu acabei de falar para vocês. Fatorial de 15 dividido por fatorial de 5, que multiplica fatorial de 5, que multiplica fatorial de 5. Eu fiquei com preguiça de escrever e coloquei elevado a 3, que é igualzinho, Já a parte verde, você tem que considerar todas as possibilidades. Então, eu considerei aqui a 1A, 4B. Isso implica que do lado amarelo vai ter 5C, 4A, 1B. Então, primeiro você calcula aqui o fatorial de 5, 4, 9 e 1, 10. Então, fatorial de 10 dividido por 5 fatorial, que são as repetições do C, dividido por 4 fatorial, dividido por 1 fatorial. Coloquei aqui, ó. Obviamente, tem que fazer do lado verde também, Então, aqui vai ser 5 fatorial dividido por 1 fatorial e 4 fatorial, que é a repetição. Isso seria a solução analítica. E, obviamente, se o pedaço amarelo você tem 1260 e o pedaço verde você tem 5, então você... As possibilidades possíveis, dessa situação aqui seria a multiplicação, o princípio de contagem, 1260 vezes 5. Mas você não basta fazer esse daqui, Tem que fazer de novo esse daqui. Aí eu fiz aqui, ó. Aí tem que fazer do lado de cá, multiplicar, a mesma coisa, só que quando você chegar aqui, esse aqui, 3A, 4B, é igualzinho de cima. Estou falando as contas, E a mesma coisa, o 4A, 1B é igual ao primeiro lá. Aí você conta tudo, Soma e lembra que, na verdade, você não precisa ser só o A e B. Tem 3 casos possíveis, A e B, A e C, B e C. Então é preciso multiplicar o resultado por 3, por causa dos 3 casos. E, finalmente, divide os casos favoráveis, que é 189.000 por 756 aqui. Que aí você vai obter o 24, quase 25% aqui. Isso é a solução analítica. A ideia agora é a gente fazer aqui por simulação de Monte Carlo.
Muito bem. Vou abrir aqui uma planilha, né, que estou chamando de Simula Telefones, né, para a gente fazer agora a simulação de Monte Carlo, não a solução analítica, né. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meus telefones aqui. Veja que eu falei que os telefones, né, são do tipo A, são do tipo B, são do tipo C. Vamos colocar números, né, para ficar mais fácil aqui no Excel. Então eu estou falando que tem 5 do tipo A, 5 do tipo B e 5 do tipo C. Aumentar um pouquinho, né? Então, na verdade, eu preciso bagunçar isso aqui e olhar para os 5 últimos, né? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente bagunça isso aqui? Que é a aleatorização que o técnico está querendo fazer. Uma das maneiras, né, que eu gosto é criar um aleatório aqui, ó. Então, você vem, usa uma função volátil, que é aleatório. E aí você poderia usar também o aleatório entre, né? De 1 a 15, daria certinho também. Mas vamos fazer diferente, né? Do que eu acho que já fiz em outras gravações. Vamos usar o aleatório aqui só para aprender novas funções. E vamos... Ó, deu um duplo clique, aí ele aleatoriza. É uma função volátil, então muda toda hora. Vamos colocar a ordem, né? A ordem que cada um desses aleatórios poderiam ser representados. Igual ordem, o primeiro aqui, desse valor em relação à referência. Veja que é um aleatório de uma variável contínua, então cada um vai ter seu númerozinho, né? Vamos apertar F4 para travar e vamos falar que a gente quer do crescente, vai? Poderia ser tanto faz. Então, agora você dá um duplo clique, né? Então vejam que quando eu faço isso, eu aleatorizei a ordem dos telefones. Ó, cadê o 2? 2, 3, 4, 5, 6. Estou bagunçando essa ordem aqui. Né? Então cada um vai ser. Mas agora eu quero que ele me reporte esses daqui, né? Para ter a final. Então, a bagunça, a amostra, né? A aleatorização dos telefones ficou assim. Então, você pode usar a função desloque. Essa função é muito legal, né? Porque você chega e fala que quer que pegue uma referência aqui, F4, qual linha? Aqui você aleatorizou e colocou a ordem, né? Então, essa. E na mesma coluna, que é essa daqui. Então, por isso que eu coloco 0. Eu não quero nem para frente nem para trás. Aí eu dou Enter. Então, olha só. Vocês estão vendo? Agora eu estou falando que eu vou consertar um telefone do tipo 2 primeiro, depois do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 3, do tipo 1. Eu baguncei isso aqui, né? Esse pedaço aqui. Então, essa bagunça está aqui. Tá? Então, só que eu quero olhar aonde nessa bagunça. Veja, se eu apertar F9, ó, eu fico mudando a bagunça, né? Mas todos os 5 estão aqui na bagunça. O que eu quero é olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que tem que acontecer aqui? Aqui tem que acontecer, né? Vamos só centralizar isso para ficar certinho. Entre esses daqui tem que ter, só vai ser interessante o caso que ficou apenas 2 dos 3 tipos, que é esse, por exemplo, que a gente está aqui nesse momento, né? Se eu apertar F9, vamos ver o que vai acontecer. Não serve. Já esse sorteio aqui, ó, 3, 2, 3, 3, 1, não serve. Então vamos contar os valores aqui. Vamos contar os valores que aconteceram do telefone tipo 1, tipo 2
e tipo 3. Toda hora que eu aperto o Enter ou mudo de célula, vocês veem que ele recalcula, né? A gente vem aqui, ó, então vamos contar, ó, igual, contar se, vamos pegar esse pedaço, intervalo, né? E vamos colocar como critério, que a gente coloca uma aspas aqui, igual a 1. Fechei. Aqui, ó, não tem nenhum 1, né? Por isso que está aqui. E vamos agora fazer a mesma coisa para os outros. Vamos travar aqui, que aí a gente pode até puxar e aproveitar. Eu vou puxar e vou, obviamente, né, corrigir aqui, né? Aqui é o 2 e aqui é o 3. Então vamos pensar, ó. Para que isso aqui não serve, ó. Por quê? Porque tem telefones do tipo 1, 2 e 3. Tem 3 dos 3 tipos. Vamos apertar F9 para a gente ver se esse daqui serviria. Agora serve. Olha o padrão. Se tiver um 0 aqui e 2 maiores do que 0, serve. Vamos apertando F9 para gerar outro. Não serve, porque todos são maiores do que 0. Tem que ter um 0 pelo menos, né? Ou mais. Serve, porque um deles ficou com 0, então tem 2 dos outros 3 tipos. Vamos colocar uma condição aqui para ele falar para a gente se serviu ou não, já de cara, né? Verificação, se serve. Eu venho aqui, igual, coloco um se, coloco um i, né? E vou falar o seguinte, né? Então, vejam que vai ser 3 situações possíveis, né? Essa daqui igual a 0. Essa daqui maior do que 0. E essa daqui maior do que 0. Mas não precisa ser só esse caso, né, cara? Então, por isso que eu não posso esquecer de colocar aqui na frente o ou, tá? Então, o ou aqui é importante. Outro caso, e esse daqui maior do que 0, esse daqui igual a 0 e esse daqui maior do que 0. Temos outra situação? Sim, né? Igual esse daqui maior do que 0, esse daqui maior do que 0 e, finalmente, o terceiro igual a 0. Se isso tudo acontecer, tá? Se isso tudo acontecer, eu estou no ou. Eu vou colocar código 1. Caso contrário, eu vou colocar código 0. Então, eu estou verificando nesse pedacinho amarelo, né, se realmente ficou 2 dos 3 tipos. E estou usando esse se e esses 3 is, né, para as 3 situações possíveis. Vamos dar um Enter e vamos verificar se está funcionando. Olha só, 0. Por que deu 0? Porque tem 3 telefones aqui, na parte amarela, que são os 5 finais. Vamos apertar F9. De novo 0. De novo 0. De novo 0. Tá difícil. De novo 0. Mais uma. Também. Ah, finalmente, né? Agora apareceu um 0 aqui, o que me faz que a situação seja ok. Isso aqui realmente só tem 2 dos 3 telefones. Vamos pintar de uma outra cor aqui. E vamos centralizar. Então, o verde ali, clarinho, está me falando se a situação, se o sorteio, quando eu aleatorizei os telefones, se ficou apenas 2 dos 3 tipos na parte amarela. Muito bem. Mas a gente não quer fazer isso uma vezinha só, a gente quer anotar tudo isso aqui que a gente fez. Vamos colocar uma quantidade de corridas aqui para a gente fazer isso.
Vamos fazer 10.000 vezes, tá? Então, deixa eu descer até 10.000 aqui embaixo. Demora um pouquinho, né? Mas é rápido. 5.000, 7, 8 e finalmente quase 10.000. Eu apago aqui o que passou. Quanto mais melhor, né? Porque é simulação. Mas vamos até 10.000 para ficar certinho. Bem, o que eu quero, né? Então, essa aqui é se realmente ficou 2 dos 3 tipos de telefones no lugar amarelo aqui, né? Nos últimos 5 para concertos. Então, vou escrever aqui situação. E eu poderia fazer assim, ó. Acabei de fazer, deu 0, vocês estão vendo aqui? Legal, aí eu venho aqui e digito 0. Agora deu 0 de novo, ok. Agora deu 1. Então, eu vou apertando o F9 e vou anotando os valores. Mas quantas vezes que eu tenho que fazer isso? 10.000 vezes. É impraticável. Imagina se fosse 1 milhão. Como que eu ia ficar apertando F9, digitando ali, apertando F9, digitando ali? Não tem jeito. Para isso, a gente tem uma ferramenta muito legal do Excel, né? Que a gente vai utilizar aqui e ela vai fazer essas 10.000. É como se ela fizesse um por vez e registrasse para mim automaticamente. Então é uma ferramenta muito legal que o Excel permite você fazer, como se você estivesse fazendo um loop sem fazer loop, né? Então é sem programação. Então vamos fazer. Deixa eu salvar aqui um pouquinho. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é igualar com esse valor aqui. Só posso fazer isso ou copio essa fórmula e coloco aqui na primeira célula aqui, tá? Tanto faz. Então vamos igualar aqui, ó, igual a essa célula que depende de uma função volátil. Então eu aperto aqui, ó. Então veja que está coincidência, né? Apertou F9, ó, vai migrando. O que eu quero fazer é registrar todos esses valores, né? Todos esses valores aqui, os 10.000, como se eu estivesse fazendo um por vez e anotando. Para fazer isso, a gente faz da seguinte maneira. A gente seleciona, então, seleciona a primeira linha, aperta Ctrl Shift e setinha para baixo, a gente pega tudo. Feito isso, a gente usa uma função incrível do Excel que permite fazer isso que eu acabei de falar, as 10.000 vezes, e ele já vai anotar para a gente. Aonde que a gente faz isso aqui no Excel? Dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Eu venho aqui, ó, apenas na célula de entrada coluna e vou colocar a minha coluna que eu estou me referindo. Só isso. Somente isso. O Excel já foi programado para que agora ele vai repetir para todas as linhas abaixo, né, segunda, terceira, quarta, até 10.000, o procedimento que eu falei para você que era manual. Eu vou dar OK aqui, ó. Ele está processando 10.000, ele demora, né? Esperar. Não, pause. Bem, acabou, né? Ele preencheu aqui os 10.000, né? Como se tivesse repetido aquele experimento 10.000 vezes, né? E aí a gente vai colocar a probabilidade agora, que é o percentual de uns nessa coluna. E o problema todo que tem que tomar cuidado, né? Porque fica, quando eu aperto o Enter, ele fica processando, né? Então eu teria que tomar cuidado para ele não processar tudo de novo aqui dentro, né? E você ter que esperar um tempo considerável. Bem, vamos ver aqui o resultado, ó. O percentual de uns na coluna L, obviamente, né? É média, que média de zeros e uns é a mesma coisa que calcular a proporção, né? Aí eu venho nessa coluna até embaixo, fecho aqui, subo. E minha expectativa, né,
é que o número fique muito próximo da solução analítica, né? Então, dou um Enter aqui. E ele calcula para mim aqui o 0,2553, tá? Esse número, obviamente, se você rodar outra simulação, deve ficar muito próximo aqui em relação a isso, né? Bem, então está aqui o resultado, né? Obviamente, se você rodar de novo, vai ficar em torno disso, né? Que é o 2502. O resultado que a gente calculou analiticamente deu quase 25 também. Bem, vamos fazer agora no R. Eu preparei uma macro no R para que a gente veja como seria feito no R. Muito similar com isso aqui, tá? Só que no R é mais fácil ainda. Então eu abri aqui, ó, e a macro é essa. Deixa eu mostrar para vocês a macro. Bem, ela é pequena, né? Então carrego aqui o pacote Plaquemine para usar alguns comandos, apago tudo e vou fazer aqui, ó, ao invés de fazer 10.000 como eu fiz ali no Excel, eu vou fazer 1 milhão. Aqui eu coloco os meus aparelhos, né, de telefone, ó, 1, 2, 3, 4, 5 de cada. Aqui é onde eu vou guardar os resultados, né, igual eu guardei aqui, ó, no Excel, na situação, eu guardo aqui no R na coluna chamada saída. Vou repetir aqui de 1 a 1 milhão e vou fazer exatamente o que eu fiz ali no Excel. Ó. Primeiro eu vou sortear, né, a ordem desses elementos aqui. Ó. Então eu estou pegando 15 daqui mesmo e sem reposição. Então vai sair os 15, né, numa ordem aleatória. No final eu tenho que pegar aqui somente os últimos 5 para me avaliar. Então eu venho aqui no R e crio aquele amarelinho lá do Excel com uma variável que chama RF. E aí eu faço aquele teste, ó, o contar se aqui do Excel, né? Eu venho aqui e faço aqui, ó, somo nessa nova variável, né, RF, que é os últimos 5, eu conto quantas que são do tipo 1, quantas que são do tipo 2, quantas são do tipo 3. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no Excel. Lá eu coloquei um se, aqui eu estou colocando um if, né? Se o primeiro for maior do que 0 e o segundo for maior que 0, o terceiro igual a 0, vale. Ou, a barra do ou. Se o primeiro for maior do que 0, o segundo for igual a 0 e o terceiro maior do que 0, vale. Ou, o primeiro igual a 0, deixa eu ver se está certo, sim, e os outros dois positivos. Acho que eu pus todos os casos, né? Sim, arquivo em saída, caso contrário eu coloco 0. Então eu estou criando isso aqui, ó, essa coluna aqui que eu fiz no Excel, usando tabela de dados automático lá, né? Volto aqui, mando printar o resultado, que é a média da coluna saída, e aí eu tenho os valores. Então é super tranquilo, eu rodei, olha quanto que deu aqui com 1 milhão, 0,249, ficou mais próximo ainda, porque eu estou usando 1 milhão, né? Então você pode aumentar aqui o corridas e aí você teria o valor. Ok? É isso então, né? Então aqui a gente tem um programinha bem curto, né? Para que rode a simulação aqui. Ok? Um abraço, tchau.